Orientação para o kit montado. Vamos orientar aqui os primeiros passos na chegada do produto. A gente gostaria de salientar que essa orientação também é a mesma para quem for montar o kit em seus cartuchos. Primeiramente, vamos desembalar o produto, mas tendo cuidado de não cortar as mangueiras, ao retirar o plástico. Então você faz a retirada do plástico e sai facilmente. E vamos orientar aqui como é que é o procedimento na chegada do produto. Uma dúvida muito frequente é sobre o ar contido nas mangueiras. A gente queria salientar que da válvula de refluxo, que é essa caixinha aqui, você seguindo dela até no cartucho, nesse trajeto da mangueira, o máximo permitido de ar seriam 2 centímetros. Caso tenha uma quantidade maior que 2 centímetros, será necessário entrar em contato conosco por e-mail para orientar-nos a fazer uma sangria no cartucho para a retirada desse ar. Caso seja até 2 centímetros, não é necessário entrar em contato. Outro local também que pode ter ar seria do reservatório até na válvula. Aqui não importa a quantidade de ar que tenha, você pode deixar sem nenhuma dificuldade, porque a válvula só começa a trabalhar quando a tinta entra no interior dela. Então, antes da tinta entrar na válvula, pode ficar qualquer espaço de ar em qualquer cor, sem dificuldade nenhuma. Nos cartuchos, nós enviamos esse clipe protetor que ele evita vazamentos pela saída de tinta por baixo do cartucho. E para retirada é muito facilmente, tá? Por baixo, você levanta ele sai facilmente, tá? Só fazer esse procedimento aqui, ele desloca. No seu cartucho, se ele já foi usado, não vai ter esse lacre de fábrica, tá? Isso aqui só vem nos cartuchos novos. Então eu aconselho, tá? Só retirar esses 2 lacres e o clipe protetor ao colocar na impressora. Sendo muito importante que jamais tire esse clipe na mesa, tá? Você não pode tirar o clipe e colocar o cartucho na mesa, senão ele vaza por baixo. Tá? Esse clipe tem que ser tirado no alto, acima do reservatório de tinta, tá? Para que não ocorra vazamento no cartucho. Após a retirada desse clipe, a gente aconselha colocar os 2 cartuchos em cima da impressora, tá? Porque evita vazamentos, você pode mexer normalmente com o reservatório de tinta. No passo seguinte, é de extrema importância que sejam abertas todas as tampas do reservatório de tinta, de preferência com guardanapo absorvente, para fazer a higienização das tampas e do reservatório. A gente começa abrindo a tampa menor, tá? Já vai limpando, para evitar algum resíduo de tinta. Abre todas. No passo seguinte, você abre a da frente, tá? Eu aconselho limpar, tá? Para não fazer nenhuma sujeira. Coloca no papel, limpa essa parte daqui, tá? A gente vai para a segunda tampa. Limpa sem encostar na outra cor, para que não contamine as cores, tá? Se for necessário, você pega outro papel, para evitar que contamine as cores, porque uma cor não pode misturar com outra cor, tá? Isso é importante. Agora nós vamos tirar a amarela, limpamos esse excesso de tinta, colocamos as outras tampas e vamos para a cor vermelha. Fazemos a limpeza, higienização e separamos a mesa. Aqui sempre fica uma tinta por cima, é bom tirar o excesso, sem encostar na outra cor, para que não contamine. E mantendo tudo limpinho, organizado. Um procedimento vital para que não ocorra vazamento sua impressora é que deixe o reservatório com metade da sua capacidade de tinta.
Esse procedimento é necessário para que na maioria das impressoras possa deixar o reservatório na mesa, no mesmo nível da impressora, tá? Então vocês notem que se vocês deixarem essa capacidade de tinta, ele pode ficar na mesa, no mesmo nível da impressora. Claro que se você desejar encher o reservatório até seu limite, também é possível. Só que será necessário colocar um suporte, tá, abaixo da sua impressora, em torno de 6 centímetros, dessa forma. Você coloca o suporte, tá? Aí você, dessa forma, poderá encher, tá, até o limite, que não terá nenhum problema. Mas se você quiser que a impressora fique no mesmo nível do reservatório, sem a necessidade do suporte, então é necessário que fique apenas a metade da capacidade, como estamos demonstrando aqui. Para as impressoras que utilizam os cartuchos 122, 662, 675, eu vou repetir. Cartuchos 122, 662 e 675 é necessário, colocando suporte, você pode encher até o limite. O reservatório de tinta é aconselhado que tanto na chegada do produto, ou mesmo após você fazer a instalação em seus cartuchos, que fique totalmente aberto por 3 dias. Tá? No final do terceiro dia, vai ser fechado somente a tampa maior. Tá? Se fecha a maior de cada cor. Tá? Eu até aconselho deixar em meio em diagonal, para que a tampa não feche o orifício menor, que jamais pode ser fechado o orifício menor. Então vocês põem em meio diagonal, tá? Para que não ocorra um bloqueio da entrada do ar, ficando livre a passagem menor. Mas eu vou repetir que é importante que isso só seja fechado, essa tampa maior, no terceiro dia, não antes, tá? A impressora tem que trabalhar com todas as tampas abertas, tá? Inclusive, após colocar, você já pode imprimir normalmente, mesmo com todas as tampas abertas. Aí no final do terceiro dia, só é fechado a tampa maior. A gente aconselha que esse orifício menor, de cada cor, sempre fique aberto, tá? Você só vai colocar um filtro se no local que você trabalha tiver muito pó. Se tiver muito pó, você vai colocar esse filtro em cada cor. Mas a gente aconselha que se seu ambiente não tiver muito pó, que fique sem esses filtros. Porque na realidade o filtro bloqueia um pouquinho a entrada do ar. Então sua impressora vai trabalhar melhor sem o filtro. Tá? Então só em último caso, se realmente tiver muito pó, você coloca o filtro. De outra forma, aconselhamos que fique assim, só com a tampa maior e o orifício menor aberto. Você encosta o reservatório. Inclusive a gente manda uma fita dupla face, a gente até aconselha colocar essa fita dupla face e colar na impressora, para que nenhum desavisado levante o reservatório no alto e faça ocorrer um vazamento de tinta dentro da sua impressora. A válvula ela pode ficar em qualquer posição, deitada, do lado, onde você quiser. Mas o que a gente aconselha também é colocar uma fita dupla face e colá-la aqui ao lado da impressora nessa posição. Com o kit, você recebe 3 presilhas, tá? 2 pequenas, uma vai ser utilizada no interior da impressora, que mostraremos em outro vídeo. E 2 sobram. Como essa presilha em T não terá nenhuma função, você pode tirar essa dupla face que se encontra aqui, só torcendo ela, ela sai. Aí com o auxílio de uma tesoura, você corta ela no meio, e você utiliza essa dupla face na válvula anti-refluxo. Você cola ela bem colada aqui e após tira a etiquetinha e você cola esticando o máximo para cima aqui na impressora. Tá? Então você colaria nessa posição aqui para dar um acabamento melhor. Essa fita que você recebe também com o kit seria para dar um acabamento nessa mangueira, para ela não ficar muito solta. Então você
coloca ela aqui para dar uma seguradinha na mangueira. E só para dar um acabamentinho, sem função nenhuma. Tá? Eu ficaria nessa posição. Se você quiser, você pode colocar essa presilha aqui, tá? Ou deixar sem nada, só com a válvula. E aqui no reservatório a gente aconselha colocar a dupla face, tá? Para colar também no reservatório para que não fique solto. Então a posição do reservatório e da válvula seria essa, no mesmo nível da mesa, tá? Sempre lembrando que é necessário manter o nível do meio do reservatório de tinta para que ele possa ficar na mesa no mesmo nível da impressora. E que nunca, jamais feche os dois orifícios, apenas um. E chegando ao reservatório, mantenha os dois lados abertos, tá? Por 3 dias, mas já podendo de imediato imprimir sem problema nenhum, com todas as tampas abertas. A gente dá uma dica também muito importante sobre as mangueiras que saem do cartucho, tá? Se você notar que elas estão meio retas, você dá uma fletida aqui no bico para que vá para a esquerda, tá? Porque é importante que a mangueira fique totalmente fletida para a esquerda, tá? Ela não pode ficar para frente, ela tem que ficar assim nessa posição, tá? Para que na hora que encaixe na impressora, ela não enrosque, não bata na coluna da impressora. Então, se acaso ela estiver para frente, vocês dão uma giradinha aqui no bico, ó. Só girar um pouquinho para a esquerda, que ela vem para cá, tá? Tanto a preta como a colorida, qualquer uma ela gira. Aí ela, para que fique fletida totalmente para a esquerda, dessa forma. Para que quando ela for fazer o movimento de vai e vem, ó, ela faça isso aqui, ó, tá? E não bata na coluna. Esse é o interessante, que faça dessa forma. Instalação do kit para cartuchos HP. Cartucho tricolor, que seria as 3 cores, e o cartucho preto. Nós vamos informar aqui todos os acessórios que são necessários para a instalação. Mas nós gostaríamos de deixar claro que conforme o kit ele pode ser diferente conforme o fabricante, mas normalmente nós enviamos todos esses itens que estão aqui. Algumas coisas você pode adquirir em sua casa, do tipo uma faca, um estilete, uma vasilha com água. Normalmente, o kit acompanha 1 ou 4 seringas. Acompanha a broca, tá? Nós enviamos os bicos injetores, que nesse kit aqui ele vem com ponta de metal, tá? Só que a gente gostaria de salientar que não é obrigatório essa ponta de metal. Pode ser muito bem esse bico, que é um bico injetor sem a ponta de metal e faz o mesmo efeito. Então, conforme o fabricante, a gente manda com ponta de metal ou sem ponta de metal. Mas salientando que é a mesma função, não vai ter diferença alguma. Os dois trabalham normalmente. O kit acompanha também 4 tampões transparentes e 4 tampões coloridos. Geralmente nós mandamos 2 tampões extras transparentes, que pode ser esse que tem um pequeno orifício, tá? Mas do outro lado ele é fechado. Ou pode ser também esse que é totalmente fechado e é um pouquinho mais curto. Os dois têm a mesma função. Mas geralmente nós mandamos esses 2 extras, como também mandamos 2 buchas extras. A bucha ela é vazada dos 2 lados, onde vai entrar o bico injetor. Além disso, acompanha 4 filtros, um clip binder, mas para você, quando for fazer uma viagem, transportar a algum lugar. Para a instalação não é necessário utilizar o clipe. Acompanha 3 presilhas para fixação das mangueiras, 4 tampas para o reservatório. Acompanha também uma válvula anti-refluxo, reservatório, tanque, que já estão conectadas com as mangueiras. 4 frascos de tinta, que geralmente são 100 ml cada cor, mas pode mudar de kit para kit, pode vir com mais ou menos tinta. E você teria que ter os cartuchos originais, tá? Para fazer a instalação.
O que é muito importante saber é que o cartucho ele tem que ser original HP, que nunca tenha sido carregado, esteja sem falhas na impressão, com tinta em todas as cores e que não esteja parado sem imprimir. De preferência, o melhor cartucho para instalação é o cartucho novo, que nem esses aqui que nós vamos instalar, que é o cartucho que vem até com lacre de fábrica. Tá? A melhor instalação é nesse cartucho novo. Mas o cartucho pode ser usado desde que siga a regra que eu informei agora. Porque o cartucho carregado, ele vai dar falhas na impressão, ele costuma ser aberto essa tampa e ele vai ter um vazamento. Além disso, ele queima muito fácil. Então a gente não indica jamais que utilize cartucho nem compatível, nem carregado. Outro detalhe também é que alguns cartuchos, como esse aqui, existe o mais acessível, que é o 60B. A gente não aconselha comprar nem o 60 normal, nem o 60 XL, porque você vai gastar dinheiro à toa. Porque a diferença desse cartucho para o XL é que um vem menos tinta e o outro mais tinta. Só que quando a gente faz a instalação, a tinta vai até na tampa. Então ele vai ficar com 30 ml. Vai ficar muito mais que o cartucho XL. Então você vai gastar dinheiro à toa. Eu aconselho comprar o 60B, que vai funcionar normalmente. Então, reafirmando, se a sua impressora usa o cartucho 21 preto, 27 preto, 60 preto, e você vai adquirir cartuchos novos para fazer a adaptação, aconselhamos nesses três modelos comprar o 60B, ou 27B, ou 21B, porque são cartuchos mais acessíveis, você vai pagar mais barato e vai ter o mesmo efeito que fosse qualquer outro cartucho, tanto comum como XL. Você vai precisar também, até para fazer teste, 3 palitos, pode ser de fósforo ou palito de dente. Além disso, um copo com água, alguns guardanapos para fazer a higienização, tá? E o kit acompanha também a broca para perfurar o cartucho. No cartucho, a gente vai precisar retirar a etiqueta do cartucho, que seria essa aqui. Então você pode usar uma faca fina ou até um estilete, que você tiver mais fácil em sua casa. Iniciando a instalação. O primeiro passo a ser feito é a retirada da etiqueta dos cartuchos. Inclusive, a gente aconselha que seja feito um teste para saber as cores dos cartuchos. Normalmente, o cartucho 60, que é o que a gente está fazendo agora, retirando a etiqueta, um estilete, uma faca fina que você tenha. Inclusive, nós aconselhamos colar a etiqueta do cartucho ao lado do cartucho, para você ter um controle do modelo do cartucho. Quando você for comprar novamente outra vez, você já teria um controle. Então você tira a etiqueta e cola ao lado do cartucho. Dessa forma. O que a gente indica que seja feito é o seguinte. Para o cartucho 60, a cor preta, tudo bem que todos os orifícios vai ter a cor preta, não tem nenhuma dificuldade. Mas o colorido, normalmente, no cartucho 60, desse lado é a cor magenta, desse lado é a cor ciano e lá em cima é a cor amarela. Só que nós notamos o seguinte, alguns cartuchos, nós não sabemos o motivo, se eles estão vindo importado ou outro local que foi fabricado em outro país, eles estão vindo com alguns, poucos, estão vindo com cores invertidas. Nós instalamos o cartucho há anos e sempre vem com o lado direito na cor ciano nesses dois orifícios, ciano aqui e ciano embaixo. Do lado esquerdo vem a cor magenta em cima e a cor magenta embaixo. E aqui em cima sempre veio a cor amarela.
Mas ultimamente nós estamos notando que esporadicamente, vamos dizer assim, cada 500 cartuchos, um vem premiado. O que seria premiado? Ele altera essa cor ciano, que era para vir para o lado direito, sobe para cima. E o amarelo vem para baixo. Hoje já vimos casos também de o magenta estar aqui e o ciano do outro lado. Então, para você não ter a infelicidade de pegar um cartucho que vem invertido, a gente aconselha o uso desse palito para confirmar se a cor é a mesma que vem normalmente. Então, se esse cartucho estiver certo, a gente vai introduzir o palito aqui, ó. Ele tem que vir na cor ciano, tá? Olha lá. Ele veio na cor ciano. Então está correto, direito, ciano. Vamos pegar outro palito, colocar do outro lado esquerdo, veio na cor magenta. Corretíssimo. Esse é o normal, é o certo. E aqui em cima tem que vir um amarelo. Então a gente vai penetrar o cartucho e observar a cor. Veio o amarelo também. Então esse cartucho está correto como sempre vem. Se um dia você vê que está invertido, tá? Cor magenta está lá em cima, ou ciano, então é simples resolver isso. Você vai pegar o reservatório e vai trocar a etiqueta. É só seguir a mangueira, depois dele encaixado, o bico, você segue a mangueira, tá? E se acaso, vamos dizer, você está seguindo essa mangueira que é da magenta. Chega aqui, ela não é magenta, ela é ciano. Então você pega a cor ciano e põe aqui. Então esse procedimento tem que ser feito antes de abastecer o reservatório, tá? Então é só você seguir a mangueira, você vai até o orifício do cartucho, aí você vai saber que cor correspondente. Isso é muito importante para não ter um problema de contaminação de cores, tá? Então agora nós vamos perfurar o cartucho com a broca. Agora é interessante salientar que independente do seu cartucho, se ele for o cartucho dessa tampa rosa, se for o cartucho da tampa azul, se for o cartucho da tampa verde, dependente da numeração do cartucho, a instalação é a mesma. Você vai ter que furar um novo furo. Se vocês observarem, aqui tem até uma marquinha para fazer um novo furo. E nos outros orifícios abertos, só vai alargar o orifício, tá? Esses dois furos correspondem a uma cor, tá? Nesse aqui, como já mencionado, é a cor magenta. Nesses outros dois furos, é a cor ciano, tá? Nesse cartucho, no caso. E esse orifício novo, mais esse que já existe, é outra cor. Tá? Então, aqui no caso desse cartucho, é a cor amarela. Então, a gente vai furar com a broca, só que tem um detalhe. Como esses dois orifícios é uma cor, a gente tem que furar, e após furar o cartucho, é necessário limpar a broca, porque às vezes no furar ela pode pegar algum pingo de tinta dentro do cartucho e você não pode, com ela suja, furar outro orifício que vai contaminar. Tá? Então eu aconselho, fura os dois da mesma cor, tá? Pode ver. Do lado direito, esses dois aqui é a cor ciano. Tá? Então, para não contaminar outra cor, você vai pegar essa broca, vai colocar dentro da água, dar uma lavadinha, pega o papel, seca a broca e vai para os outros dois orifícios, que nesse caso aqui é o magenta. Então vamos furar agora o magenta. Outro detalhe também importantíssimo é que a broca tem que ficar reta. Tá? Se ela ficar assim meio inclinada, você vai estragar o orifício. Então mantenha ela reta, tá? Para que não alargue demais o orifício, porque a bucha que vai ser colocada nesse orifício tem que entrar bem justa. Ela vai ter um pouquinho de dificuldade para entrar, mas é necessário fazer isso para que não haja vazamento. Outra coisa também, vocês não podem aprofundar a broca, tá? Vocês vão furar só o plástico, para ver que ele é bem fino. Tá? Essa é a espessura do plástico. Ó. O plástico é super, hiper fino. Então a broca só pode entrar esse tanto aqui, ó. Não mais que isso. Senão você vai perfurar a esponja. Bom, já que a gente furou agora o outro lado, a gente vai lavar a broca. Passa uma aguinha. Pega o papel, seca ela. E agora a gente vai para a cor amarela desse cartucho.
conforme o modelo da sua impressora, pode ser que seja outra cor, tá? Mas nesse cartucho aqui, no caso, é a cor amarela. Então a gente alarga o orifício, tá? Sem aprofundar muito a broca, para que não estrague a esponja interna do cartucho. Só nessa parte aqui, tá? Bem raso. E agora a gente vai fazer esse furo novo, que independente da tampa do seu cartucho, se for rosa, verde ou azul, você vai ter que também fazer um furo novo, para que depois seja colocado um tampão, porque em todas as cores tem que ter uma bucha com mangueira e um tampão. Então, se você não fizer esse orifício, você não vai conseguir fazer a sangria. Então, é obrigatório fazer um cartucho novo na parte de cima. Orifício novo na parte de cima. Aqui é um pouquinho chato, porque é meio duro o cartucho. Então, você faz um pouquinho de força, mas ele fura, tá? Só fazer um pouquinho de força, o orifício é feito. Dessa forma. É bom você dar uma repassada nos dois, tá? Só não voltando para baixo para não contaminar, né? E fazendo dessa forma, fica bom. Acabado isso, eu aconselho pegar o estilete ou uma faca fina e tirar essa rebarba aqui do cartucho. Você tira toda a rebarba para ficar mais fácil a introdução da bucha. Tirando a rebarba ajuda bem na hora da colocação. Apesar que ela é um pouquinho chata de entrar, porque o orifício tem que entrar apertado. Mas se você não tirar essa rebarba, vai ficar pior. Então aconselho você dar uma passadinha só para tirar o excesso. Uma coisa também que é bom salientar é que se cair resíduo de plástico dentro do cartucho, não tem problema, viu? Porque dentro do cartucho tem uma esponja e esse plástico, se ele cair lá, não vai estragar nada. Ele fica boiando lá porque ele não vai entrar para dentro do cartucho, tá? Ele fica pela parte de cima, não afeta em nada. Se cair, não esquenta a cabeça não vai danificar o cartucho, tá? Porque ele não tem como descer para baixo, ele fica na parte de cima. Agora a gente vai introduzir a bucha. A bucha, que seria essa, a vazada, tá? Vai ter um orifício dos dois lados, tá? A gente vai colocar na parte central, nesse de cima, é o do meio, tá? Não é o orifício novo que você fez, é o orifício que já existia. Às vezes ele é um pouquinho chato de entrar, mas com paciência, rotacionando, ela entra, tá? Depois dá uma empurradinha assim, ó, ela vai entrando, devagarinho ela entra. Um pouquinho chato, mas tem que ser assim mesmo, com pressão, para que não haja vazamento. Então você vai colocar uma na parte de cima e duas na parte de baixo, tá? Então seriam os dois extremos. As duas de baixo, que esse no caso, para esse cartucho, nós estamos pondo agora na cor ciano, tá? É um pouquinho meio chatinho de entrar, mas é assim mesmo, tá? Só tem um pouquinho de paciência e rotacionando, uma hora ela entra. Tá? Se você notar também que está difícil de entrar, você pode alargar um pouquinho mais, tá? Não muito, porque tem que entrar apertado, tá? Mas você pode dar uma rotacionada só para ajudar um pouquinho. Já foi mais fácil agora. Entrou, dá uma apertadinha. Pronto. Agora a gente vai para o próximo. Rotaciona, tá? Tá difícil de entrar. Dá mais uma largadinha. De leve, tá? Não pode alargar muito, porque se alargar muito vai ter vazamento, tá? Bem de leve. Alargou. A gente vai rotacionando. Se você quiser pôr direto, ela não vai entrar não. Eu tenho que rotacionar mesmo. Rotaciona, ela entra bonitinho. Pronto, ó. Entrou. Então o que vai acontecer? A parte de baixo vai um bico injetor, tá? Que vai ser colocado aqui, tá? Introduzindo até o final. E na parte de cima vai um tampão colorido. Esse aqui, como é a cor ciano, a gente vai pôr tampão azul, tá? E esse aqui, como é o magenta, a gente vai pôr tampão magenta.
Esse orifício novo que a gente fez é a cor amarela, a gente vai pôr a cor amarela. Tá? Agora a gente vai para o cartucho preto. No cartucho preto é o seguinte. Se o seu cartucho tiver 4 orifícios, você vai pôr a bucha nesse orifício que eu vou furar agora. Quando eu falo a bucha, é que a bucha ela vai entrar o bico com a mangueira. Tá? Você põe embaixo se tiver 4 orifícios. Se não tiver esse orifício, você põe aqui. Mas, se seu cartucho tiver 5 orifícios, você alarga esse do meio e põe a bucha no meio. Tá? Depois eu tenho outros prontos ali, eu vou mostrar a diferença de um para outro, só para vocês entenderem como que é conforme o modelo do cartucho. Bom, é o mesmo processo, tá? Vocês vão até aqui com a broca, não passa mais que isso, porque se aprofundar muito, o que, que vai acontecer? Ele vai rodar a bucha e é prejudicial ao cartucho. Então lembrando que é só no comecinho do cartucho, não aprofunda muito não, é só para perfurar a tampa do cartucho, não a esponja. Esse aqui não tem necessidade de limpar porque todos os orifícios são a mesma cor. Então é só o colorido que você lava a broca. Esse aqui não precisa lavar, porque todos os orifícios estão na cor preta. Perfurou, alargou bonitinho. Vamos passar novamente o estilete ou a faquinha que você tiver em casa. Tira todas as rebarbas, tá? Para que não fique nada. É importante tirar tudo para facilitar a introdução dos tampões e da bucha. Com calma, vai saindo tudo. Prontinho. Aqui já entrou. Então é o seguinte, como eu falei, quando tiver 5 furos, vocês vão pôr a bucha no meio aqui. Então eu vou pegar a bucha, inseri-la, sempre rotacionando, olha lá, entrou mais fácil. Pronto, esse está pronto. Então as buchas estão prontas. Na instalação, é obrigatório que somente no cartucho preto seja retirada toda a tinta do cartucho. Isso é muito importante, pois se não for feito esse procedimento, as impressões serão verdes e ocorrerá o entupimento no cartucho. E para esse procedimento basta retirar a proteção do cartucho e colocar o mesmo em cima de alguns guardanapos absorventes. O detalhe é que o cartucho não pode ficar inclinado. E para que fique reto, você pode utilizar uma seringa e colocar embaixo do cartucho dessa forma, mantendo ele reto, tá? E para começar a tinta sair por baixo. Deixa o cartucho por um período sobre esse guardanapo, tá? Conforme notar que a tinta vai encharcando o guardanapo, se necessário você troca o guardanapo. Então veja bem, a tinta ela, ao encostar com o guardanapo, ela vai vazando e encharcando o papel. Você deixa um período, alguns minutos, talvez até uma hora, e quando você notar que o guardanapo está muito encharcado, você pega um novo, tá? E coloca embaixo do guardanapo, mantendo a seringa por baixo. Dando continuidade na limpeza do cartucho preto, após sair toda a tinta preta, pedimos que seja separado um copo com água filtrada e uma seringa limpa. Vamos encher a seringa com água filtrada, sendo necessário que injete a água nos orifícios do cartucho, dessa forma. Você pode encher em cada orifício, mais ou menos aí, em torno de 1 ml mais ou menos em cada orifício, para que seja feita uma lavagem no cartucho. Após injetar a água nos orifícios abertos,
Daqui para frente o procedimento é o mesmo da tinta. Conforme vai encharcando os guardanapos, troca-se o mesmo, até sair toda a água. Então é o mesmo processo, a água vai sair por baixo, conforme encharcar muita água, a gente vai trocando e mantendo sempre seco, até sair toda a água. E após o cartucho ficar seco, ele já estará pronto para a sangria. Outro detalhe importante é que para retirar totalmente algum resíduo de tinta, que logo após o término da instalação seja feito de imediato em torno de 6 páginas de uma folha inteira em preto. Você vai imprimir uma folha A4, tá? Ela tem que ser totalmente em preto para que limpe algum resíduo que ficou no cartucho. Então, a orientação seria essa. E finalizando, nós colocamos o clipe acrílico para terminar a sangria. Lembrando que você coloca por cima e só desliza para baixo, encostando bem, tá? Para que não ocorra vazamentos na parte de baixo. Então seria isso. Agora nós vamos iniciar a sangria do cartucho. Já inserido as buchas nos orifícios do cartucho, agora a gente vai colocar os tampões coloridos e também os transparentes. Então vamos começar pelo cartucho colorido. Então, como eu já informei, esse cartucho 60 ele vem de fábrica, tá? Com raríssimas exceções. Do lado direito a cor ciano, do lado esquerdo a cor magenta e lá em cima a cor amarela. Então a gente vai seguir essa sequência de cores para esse cartucho. Claro que se o seu cartucho for diferente, você vai pôr outra cor conforme a sequência do seu cartucho, tá? Então, como esse nosso é nessa sequência, a gente vai fazer dessa forma, para até saber que cor na hora da sangria, tá? Então agora aqui é o amarelo, do lado esquerdo é o magenta, tá? É o mesmo detalhe da bucha, até mais chatinho o tampão, tá? Tem que colocar rotacionando, tá? É meio chatinho, é normal, ele vai sim, com dificuldade, mas é assim mesmo, tá? Esse aqui tá um pouquinho ruim de entrar, vou fazer o mesmo processo da bucha, tá? Dá uma largadinha, tá? Para que entre um pouquinho mais fácil. Não muito também, para não ocorrer vazamentos. Entrou mais fácil agora. Tá é um pouquinho difícil mesmo, mas vocês têm um pouquinho de paciência que tá? Só rotacionar com força. Agora entrou. Tá? É um pouquinho chatinho, mas é até bom que seja assim, para que não ocorra vazamentos, tá? Agora eu vou até lavar a broca, né, para alargar um pouquinho mais no outro orifício ali, porque para entrar mais fácil. Aqui, ó, largar um pouquinho. Pronto. Eu vou lavar, deixo limpinha, se precisar de novo, a broca está limpa. Então vamos pôr agora a cor azul no orifício da cor ciano. Um pouquinho apertado, mas é assim mesmo. Deixa eu colocar um pouquinho melhor o amarelo, que ele está um pouquinho para fora, atrapalha. Agora a gente vai rotacionar ele, até que entre. Um pouquinho de dificuldade, que é normal, tá? Mas olha, já está entrando. Rotacionando e ao mesmo tempo empurrando, tá? Empurra, rotaciona. Então, está pronto o colorido, tá? Então, o cartucho 60 ficou assim. 2 buchas embaixo, uma bucha em cima, ao lado da bucha, no caso desse cartucho a cor amarela, aqui a magenta e aqui o ciano. Agora a gente vai fazer o mesmo processo no cartucho preto. No cartucho preto, o tampão a gente coloca do lado esquerdo, tá? Essa parte de baixo, o tampão da cor preta. Sempre rotacionando, porque ele é chatinho de entrar mesmo. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência.
porque é chatinho mesmo, mas entrou. Tendo paciência, um pouquinho de força, ele entra normal o tampão. Agora, os outros orifícios que sobraram, a gente vai preencher com tampão transparente. Tá? Em todos que ficaram abertos, vai ser o tampão transparente. Lembrando, tá, que se seu cartucho for com 4 tampas, aliás, 4 orifícios, vocês vão colocar esta bucha no local desse tampão, tá? E os outros orifícios preenchem com os tampões. Rotacionando para entrar facilmente, depois dá mais uma empurradinha com o dedo, até entrar totalmente. Então é isso, tá? Aqui é o cartucho preto, tá? Ficou dessa forma e o colorido assim. Então é essa a instalação. Eu vou mostrar outros cartuchos para vocês que são com 4 cores para vocês terem uma ideia mais ou menos se for outro modelo de impressora. Nós temos alguns cartuchos de amostra já montados aqui, perfurados com as buchas e tampões para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o 60 que nós fizemos, tá? O tampão preto do lado esquerdo e a bucha do lado direito. E cada bucha no colorido com o seu tampão. Além desses 60, existe o cartucho 901, tá? Que é a mesma cor, é a cor rosa. Existe o 675, que tem a mesma sequência. A não ser, né, que ele venha premiado, como nós falamos da outra vez, que pode acontecer. Por isso que é interessante o uso do palito para ver se ele veio nessa sequência correta. Outro cartucho seria o 2122, tá? Esse não tem 5 furos, ele tem 4, tá? Então vocês colocam 3 em cima, o preto também do lado esquerdo e a bucha do lado direito, tá? Pode ver que esse aqui a sequência é diferente, tá? No 60 aqui é o amarelo, aqui já é o magenta. No 60 aqui já é o magenta e aqui é o amarelo, então ele inverte. Só o ciano que continua a mesma cor. Tá? Então esse é o 2122. Também da mesma cor existe da tampa azul o 27, o 28 e o 56 e 57, que também é a mesma sequência de cores desse aqui. Depois a gente tem o 74 e o 75. Tá? 74 e 75 é a mesma sequência do cartucho 60. Ou seja, o amarelo lá em cima, o magenta aqui embaixo e o ciano. A não ser que vier sorteado, como nós falamos que cada 500 acontece isso. Então é bom ter o cuidado de colocar o palito para saber a cor. Esse aqui também são 4 cores. Não é necessário você furar na cor preta, tá? Só no colorido. Você vai furar na marquinha. Aqui não é necessário. Você só larga os orifícios, fecha. Lado esquerdo, tampão preto. Lado direito, bucha. Além desse 7475, tem também na mesma sequência, na mesma cor verde, o 9495. Existe também o 9293 e o 9697, que são a mesma sequência e na mesma cor da tampa. Depois nós temos o 122, que já é uma sequência diferente. Tá? Pode ver que o magenta é lá em cima e o amarelo aqui embaixo. Cian sempre no mesmo local. Esse cartucho é o 122, tá? Igual a esse, tem também o 662, que é na mesma sequência, a mesma tampa rosa e na mesma sequência, tá? A não ser naquele fato que esporadicamente, raríssimas vezes acontece, tá? Mas a sequência é essa. Bom, então agora a gente vai inserir os bicos injetores, tá, no cartucho. Lembrando, tá, que não é obrigatório, tá, que seja utilizado bicos de metais. Isso vai do fabricante, tá? Se ele não tiver a ponta de metal, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Isso não é obrigatório, nem vai melhorar ou piorar o sistema, tá? Mas como esse fabricante mandou com ponta de metal, a gente vai usar o que foi enviado. Então, sempre lembrando que essa mangueira mais comprida é da cor preta, tá? Então, a gente vai inserir,
tá? Com cuidado para não furar a bucha, devagarinho, e insere até o final, tá? Ele tem que encostar no cartucho, tá? Bem inserido. Agora, a outra mangueira, tá? Vai na parte de baixo e a outra ao lado. Então, aconselho você, é ideal você começa colocando as três, tá? Para que elas introduzam ao mesmo tempo, com cuidado para não perfurar a bucha. Agora sim, pode ver que eu encaixei as três. Agora eu vou empurrar ao mesmo tempo, tá? Empurrei, tá? Agora vai entrar. É um pouquinho chatinho, porque ela entra meio apertada. Se você perceber que ela não quer entrar, aí, ó. É só forçar um pouquinho que ela entra, viu? Dá a impressão que ela vai entrar. Se você vê que ela está meio diagonal, você tira e coloca novamente, tá? Põe retinho que ela entra. Pronto. Então, foi isso. E a gente já mencionou, mas é importante que a mangueira fique fletida para o lado esquerdo, para que quando ela ligue vá na impressora, faça esse movimento, tá? Não pode deixar ela para frente. Qualquer coisa você vira, rotaciona o bico, tá? Para que fique para o lado esquerdo. Então, agora inserido as mangueiras, a gente vai agora abastecer o reservatório de tinta. Uma dica muito importante, antes de colocar a tinta no reservatório, é seguir a sequência da mangueira para ver se está no orifício certo. Primeiro você, tendo certeza que essa cor é a correta, do tipo aqui você sabe que aqui é amarela, você sabe que aqui é ciano, você sabe que aqui é magenta e aqui é o preto. Porque você fez o teste com o palito para ver se a cor estava certa. Então agora, para ter certeza que a cor está indo corretamente para o reservatório, você segue a mangueira. Vamos começar pelo preto aqui, ó. Você vai puxando, tá? Vai puxando a mangueira, passa pela válvula anti-refluxo, tá? Seria a primeira mangueira daqui, você passa por baixo e veja se ela vai dar lá na etiqueta preta. Ó. Pode ver que a última mangueira é a preta. Então a próxima mangueira é a ciano, tá? Que está do lado da preta. Então se você seguir, passar pela válvula e na segunda mangueira, você vai ver que ela entra no cartucho, tá? Essa segunda é a ciano, tá? Então se a segunda é a ciano e a primeira é preta, a terceira tem que ser amarela, ó, porque ela sai daqui, ó. 1, 2, 3. Então a amarela sai daqui. Se você seguir pela válvula, você vai ver que a terceira mangueira aqui também é amarela. E a última, ou primeira, do sentido oposto, seria magenta. Então, se você seguir, tá, a mangueira até o cartucho, você vai ver que a primeira mangueira do lado esquerdo é a magenta. Então, dessa forma, você conferiu que está tudo certinho. A cor da etiqueta do reservatório bate com a cor do tampão do cartucho. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade, vai instalar corretamente. Agora nós vamos fazer o abastecimento do reservatório de tinta. No caso, a gente vai começar pela cor magenta. Tá? A gente pega a tinta magenta, vamos abrir a tinta magenta. Aí você tem duas opções, tá? Se você quiser, você insere a seringa dentro do frasco e vai injetando. Tá? Ou você pode, tá? Jogar diretamente com cuidado, às vezes pode até ser que derrama um pouquinho, mas o importante daqui não é a forma como você joga a tinta, e sim que só seja colocado 50% da capacidade do reservatório. Tá? Na sequência, nós vamos abastecer a cor amarela. E eu aconselho, se você colocar direto, como eu fiz no frasco, é bom fechar a tampa da cor magenta, porque vai que acontece um acidente, derruba tinta, pelo menos está tampada ali, não tem perigo. Agora a gente vai para o amarelo, na mesma quantidade, tá? É importante que seja colocado somente 50% do reservatório, para que não tenha vazamento na sua impressora, caso você coloque o reservatório ao lado da impressora no mesmo nível. Então a gente tampa aqui também a amarela, para não ter um vazamento de tinta.
E vamos agora para a tinta cian. Lembrando que se você quiser colocar na seringa, se acha mais prático, pode ser. O importante é mais a quantidade que você vai colocar, não a forma que você está colocando. E eu aconselho também dar uma limpadinha, né? Para tirar o excesso de tinta. Aí, se for preciso, você pega mais guardanapos, dá uma olhadinha também para limpar bem. Higienizar bem o cartucho, né? Isso é importante. Vamos fechar também essa tampa azul. E agora vamos terminar com a preta. Jamais você deve deixar as tampas do reservatório fechadas, tá? Você vai tirar todas as tampas. Inclusive, eu vou pedir para que vocês guardem essas tampas no mínimo por 3 dias. Porque todo em processo, o único momento que vai usar foi essa hora aqui. Agora não se usa mais a tampa do reservatório. Tem que ficar totalmente aberto, tá? Para fazer a sangria do cartucho. No final do terceiro dia, vocês vão fechar só essa tampa maior, tá? E deixar a menor aberta. Eu até aconselho colocar meio em diagonal, para que não tenha uma obstrução desse orifício que deve ficar aberto. Esse orifício é o seguinte, como já falado em outro vídeo, a gente aconselha deixar totalmente abertos esses orifícios, tá? Não é recomendado fechar. Agora, no seu local, se tiver muito pó, você colocaria esses filtros, tá? Dessa forma, o lado maior, que aqui ó, tem um lado mais fino, esse é o lado mais fino, esse é o lado maior. Então, o lado maior entra no orifício ali. Por que não deve ficar fechado? A impressora ela trabalha melhor com todas as tampas abertas. Então, você só vai pôr em último caso, se tiver muito pó. Se não tiver muito pó, a gente aconselha que fique dessa forma. Sem filtro, na parte da câmera menor, sem filtro nenhum. E na frente com as tampas. Mas isso só após 3 dias, tá? Agora, em toda a instalação, você retira a tampa, tá? Não deixe ela deve ficar totalmente aberta. Quando acabar totalmente o processo de sangria, você vai imprimir também com totalmente aberto, dessa forma. Essa tampa você guarda, põe na gaveta, daqui 3 dias você retorna e coloca da forma que eu acabei de colocar agora. Então, agora a gente vai fazer a sangria no cartucho. Nós vamos iniciar a sangria fazendo uma sucção no orifício do cartucho. Então a gente vai começar por uma cor qualquer, podemos começar pela amarela. Então a gente tira o pino, tá? Você vai pegar uma da seringa, tá? Que tem que estar limpa, fechada. Você vai colocar no orifício do cartucho. Só que ele é um pouquinho apertado, então você põe um pouquinho de força, tá? Para ele entrar bem. Então você abre o êmbolo da seringa, tá? Você pode ver que a tinta vai para o cartucho. Quando a tinta chegar no cartucho, você tira a seringa. Dando sequência, você vai erguer o reservatório no alto, tá? O máximo de alto por cima, para que a tinta desça por gravidade no cartucho, tá? Então a tinta está descendo, ela está enchendo a câmera da cor amarela, e vamos aguardar que essa tinta transborde, tá? O cartucho é interessante que fique reto, tá? Ele não pode ficar nem inclinado, nem para lá, nem para cá, tem que ficar reto, tá? Para que saia todo o ar do cartucho. Isso é muito importante que o cartucho fique reto. Outro detalhe também é que você tem que deixar
sair só tinta e não bolha de ar. Tá? Então é bom deixar vazar, que transborde um pouquinho pelo orifício. Então a gente é só aguardar um pouquinho que a tinta já já vai começar a transbordar. Quanto mais ficar alto o reservatório, olha lá, já começou a transbordar, tá? E você abaixa o reservatório, você pega um papel, tá? Limpa esse excesso que vazou pelo cartucho, tá? Limpa bem para fazer uma boa asepsia no cartucho, uma boa desinfecção. Aí após essa limpeza, tá? Você vai fechar o orifício com o mesmo tampão que foi colocado. Lembrando que a gente tem que colocar rotacionando, senão ele não entra no cartucho. Tá? Uma coisa também que eu esqueci de mencionar é o seguinte. Esse cartucho ele já está com lacre de fábrica, então não tem nenhum perigo de vazar tinta aqui por baixo. Ele tem um lacre aqui, ele não vaza. Mas se no caso o seu cartucho não for original de fábrica, você tem que colocar um clipe protetor para que não vaze tinta. A colocação do clipe, caso o seu cartucho não seja novo, vai ser dessa forma. Você coloca em cima primeiro, tá? Depois é só empurrar para baixo. Encosta bem no cartucho, ó, não pode ficar nenhuma. Ó, assim não pode ficar, você tem que encostar ele. Do outro da mesma forma, tá? A gente começa em cima primeiro e só deslizar para baixo. Encosta bem para que não fique nenhum espaço. Então, dessa forma aqui, você pode tranquilamente fazer a sangria, porque não vai vazar tinta por baixo. Você pode pôr na mesa, tudo certinho, fazer adaptação na mesa. Desde que tenha o clipe. Ou o original de fábrica, ou esse clipe acrílico. E ele só pode ser retirado no final do processo, numa parte acima do reservatório. Você não pode tirar ele na mesa, nem ao lado do reservatório, que ele vaza a tinta por baixo. Para que não vaze, tem que ficar no alto acima do reservatório. Você tira o clips dessa forma. E após tirar o clips, você não abaixa mais a mesa e já coloca ou em cima da impressora ou direto já no carrinho de impressão da impressora. Mas não abaixe, porque se você abaixar, vai vazar. Então, dando continuidade, agora a gente vai para outra cor. A gente já utilizou amarelo, agora vamos para a cor cian. Então, mesmo esquema, tira o tampão, aí você vai pegar a seringa, tem que ser outra que esteja fechada e limpa, encaixa muito bem encaixada. Aí você puxa o êmbolo da seringa para que a tinta chegue ao cartucho. Chegou. Agora a gente vai tirar a seringa, tá? E vamos levantar o reservatório. Então a gente mantém o reservatório no alto, aguarda, olha lá, a tinta já saiu para fora, saiu só tinta, não bolha. A gente faz uma limpeza, tira o excesso que saiu por cima, mas é muito importante que seja deixado que saia essa tinta por cima, tá? Porque se não sair, provavelmente vai ficar bolha dentro do cartucho. E essa bolha vai dar falha na impressão. Então é muito importante que saia tinta e não ar. E que deixe vazar um pouquinho por cima. Bom, então nós acabamos com a cor cian. Agora a gente vai para a magenta. Mesmo processo. Retira-se o tampão magenta, o tampão vermelho, tá? A gente vai pegar uma seringa limpa, fechada, vai inserir no cartucho, inserindo bem apertado, porque o orifício é ruimzinho de entrar. Então, depois que encaixou, você puxa o êmbolo da seringa, a tinta vai entrar na mangueira. Quando ela começar a entrar no cartucho, você saca a seringa e faz o mesmo procedimento, erguendo o reservatório para que a tinta desça e encha a câmara do cartucho.
Nesse processo vai sair todo o ar do cartucho, desde que você deixe o cartucho reto na mesa e deixe vazar um pouquinho de tinta pelo orifício. Olha lá, vazou, tá? Faz um pouquinho de sujeira, mas é importante que saia essa tinta para a gente ter certeza absoluta que não vai ficar ar dentro do cartucho. A prova que não vai ter ar é que essa tinta está saindo. Às vezes o cliente não espera a tinta sair e ele só vê a cor da tinta saindo, mas debaixo daquela tinta ali tem bolha de ar. Aí isso vai fazer que dê problema, falhas na impressão, porque não pode ficar bolha de ar. Tem que sair totalmente o ar de dentro do cartucho, porque senão o sistema não funciona em vácuo. Tá? Limpamos, fazemos uma boa asepsia. Lembrando que o cartucho tem que ficar reto, não pode ficar inclinado nem deitado. Agora a gente vai fechar o tampão da cor magenta. Rotacionando, como sempre, né? Porque ele é ruim de entrar. Aí depois que a gente rotacionou, dá mais uma limpadinha no cartucho. Tá? Agora terminado. Agora pode ver que tem tinta nas 3 mangueiras, tá? Das coloridas. Agora a gente vai para a preta. Mesmo procedimento. Só que a preta é um pouquinho mais demorada porque o cartucho é grande, a câmara do cartucho. Então você pode tirar o tampão da cor preta. A gente coloca a seringa. Lembrando que é outra limpa, diferente, né? Não pode misturar. Até você pode usar uma seringa só, mas se você fizer isso, você vai ter que lavar a seringa para não contaminar as coisas. Então a gente puxa, provavelmente numa só puxada não vai dar certo. Então você tira, que a tinta não chegou ainda. Então você fecha a seringa, tá? Fechou. E mais uma vez você puxa. Agora ela vai chegar no cartucho a tinta. Chegou. Então chegou no cartucho, você tira e termina o processo de sangria erguendo o reservatório no alto. Lembrando que esse vai demorar um pouco mais porque a câmara é bem maior. Você aguarda encher a câmara e somente vai abaixar o reservatório quando transbordar a tinta. É um tempinho um pouco mais demorado, porque a câmera é 3 vezes maior que a colorida. A colorida é separada, né? São 3 câmeras separadas dentro do cartucho e aqui é uma só. Quanto mais alto você deixar o reservatório, mais rápido ele vai abastecer de tinta. Volto a repetir e falar que é importantíssimo que mantenha o clipe acrílico no cartucho para que não vaze tinta por baixo. Ou você deixa a proteção original do cartucho. Se quiser trabalhar com os dois também pode. Você pode também deixar o lacrezinho original do cartucho e mais o clipe acrílico. Seria uma proteção dupla. Mas se o cartucho for usado, você não pode fazer esse procedimento sem o clipe acrílico. Que você vai ter problema de vazamento, pode até queimar o cartucho. É importantíssimo manter o clipe. E também, quando for retirar o clipe, tem que ser no alto. Se for na mesa, ele vai vazar tinta, vai melar no circuito do cartucho e ao colocar na impressora, pode ocorrer algum vazamento de tinta. Vocês podem observar aqui, está saindo bolha e ainda a tinta não saiu. É esse que é o inconveniente. Às vezes o cliente vê essa bolha, acha que já encheu o cartucho. E não é bolha. Tá? Então, enquanto não sair só tinta, não se pode parar de fazer a sangria. Agora saiu só a tinta. Tá vendo? Então, saiu só a tinta, você abaixa o reservatório, limpa o excesso e fecha com o tampão preto. Chatinho de entrar, mas rotacionando ele entra. Entrou. Depois da sangria
no orifício do tampão preto, no cartucho preto é interessante fazer a sangria em todos os tampões transparentes além do preto. Então a gente vai começar por esse de cima, a gente vai tirar o tampão, tá? Vai erguer o reservatório, tá? Esperar que a tinta transborde no orifício, só tinta e não bolha. Olha, começa com bolha, depois ele vem com tinta. A gente abaixa, limpa o excesso de tinta e fecha com o mesmo tampão que foi aberto. Fazemos o mesmo procedimento no outro tampão transparente. Abrimos, erguemos o reservatório até a tinta transbordar, notando que só sai a tinta e não bolha de ar. Isso é muito importante, porque se ficar alguma bolha, não vai sair o ar do cartucho e vai ter problemas no fluxo de tinta. Olha, começou a bolha, tá? A gente está esperando sair a tinta. Quando notarmos que está saindo só tinta, a gente abaixa o reservatório, não antes que isso. Olha, agora já começou a sair tinta. A gente limpa esse excesso, tá? Limpa bem com o guardanapo. E agora vamos, após limpar totalmente, vamos fechar com o mesmo tampão transparente que foi aberto. É um pouquinho chatinho de entrar, mas rotacionando ele entra normalmente. Pronto, entrou, tá? Agora nós vamos para o último tampão. Se o seu cartucho tiver 4 transparentes, você vai fazer no 4. Como esse aqui são 3, então a gente estamos fazendo nos 3 transparentes, já fizemos no preto, né? E agora estamos terminando o transparente. Mesmo procedimento, a gente ergue o reservatório no alto, espera transbordar a tinta pelo orifício. Primeiro vai sair uma bolinha, depois vai sair só tinta. Já saiu tinta, abaixamos o reservatório, limpamos o excesso. E agora, para finalizar, vamos fechar o tampão transparente. Rotacionando, porque ele é meio chatinho de entrar. Você pode ajudar com o guardanapo para ele entrar mais fácil. Ele entrou, perfeito. Tá? Então esse é o procedimento. É obrigatório, tá, que seja feita a sangria no cartucho preto em todos os tampões, sem exceção. Porque às vezes você faz só no preto e fica ar em cima, ou vice-versa. Tá? Então, o procedimento é esse. Então, esse é o procedimento, tá, da sangria dos cartuchos. Pode ver que todo o circuito de tinta está preenchido. Tá? Foi retirado totalmente o ar do cartucho. Então agora o que será feito? Você retira o clipe no alto, tá? Não pode ser embaixo, dessa forma. Tá? No caso, se for a proteção original, é só puxar e sacar dos dois lados. E sem abaixar na mesa, após retirar essa proteção, já coloque diretamente na impressora. Porque jamais, em hipótese alguma, pode-se tirar na mesa, porque senão vaza a tinta por baixo. Isso é muito importante. Então essa é a instalação dos cartuchos. Pode ser tanto no cartucho da tampa verde, cartucho da tampa azul ou cartucho da tampa Como vocês podem ver, só fazendo a sangria do cartucho, a válvula encheu de tinta. Tá? Essa é a válvula anti-refluxo. E lembrando que do reservatório até na válvula pode ficar ar. Só não pode ficar ar da mangueira até a chegada no cartucho. Tem uma tolerância mais ou menos de 2 centímetros. Tá? Que tem uma bolinha, não tem problema. Isso é muito pouco. Tá? Mas se fosse um espaço acima de 2 centímetros, não poderia. Teria que ser feita uma nova sangria. Agora, esse espaço, tá? Que seria do reservatório na válvula, pode ficar. Porque a válvula só começa a ter a finalidade dela quando a tinta entra no interior da câmara. Então, antes da tinta entrar na câmara, pode ficar ar sem problema nenhum. Mas, vocês tendo qualquer dúvida, entre em contato que estamos ao dispor. Queria falar para vocês que se ficou alguma dúvida, se não foi entendido algum procedimento que orientamos, que vocês nos mandem um e-mail no endereço maxtec.print@gmail.com ou no telefone fixo 16
33 39 33 92. Temos também o celular TIM, código 16 97 320044. Geralmente também enviamos para a maioria das impressoras, no dia do rastreamento, anexo com orientação das mangueiras para a impressora, porque às vezes de um modelo para outro é diferente. Então é bom vocês dar uma olhadinha, porque às vezes o e-mail vai para o lixo eletrônico e vocês acabam não sabendo. Mas qualquer dúvida, entre em contato, que nós estamos para tirar qualquer dúvida para fazer a instalação correta. Tá? E lembrando que a mangueira tem que ficar bem posicionada para o lado esquerdo dessa forma, para que corra na impressora em forma de C. Tá? Sempre rotacionando para a esquerda. Qualquer dúvida, estamos a dispor. Nós fizemos este vídeo para quem comprou este tipo de reservatório, que é diferente do reservatório do CD de instalação que foi enviado com o produto. Para a maioria das impressoras, a sequência da etiqueta é esta, começando com a vermelha e a segunda etiqueta amarela e demais etiquetas permanecendo com a azul e a preta. Isso só vai mudar se seus cartuchos forem o 122 ou 662 ou 675, onde a primeira etiqueta seria amarela e a segunda etiqueta sendo a vermelha e demais etiquetas permanecendo iguais a esta. Mas o que gostaríamos de deixar bem claro é que a válvula anti-refluxo, que seria esta peça aqui, não é obrigatória. Ela é só um acessório que, dependendo do tipo de kit adquirido, acompanha o produto ou não. E mesmo sem a válvula, o produto vai funcionar normalmente. E toda a instalação dos cartuchos você se orienta pelo CD de instalação, só sendo diferente o reservatório de tinta. A vantagem deste reservatório em relação a outros modelos é que para a maioria das impressoras você pode enchê-lo até seu limite, deixando mesmo ao lado da impressora no mesmo nível da mesa. E só não valeria essa orientação para os cartuchos 122, 662 e 675, onde é necessário colocar um suporte abaixo de sua impressora para que fique 6 centímetros mais alto que o reservatório para que não ocorra vazamentos. Para o recorte das mangueiras, você vai precisar de uma régua, uma tesoura e uma caneta. Primeiro nós vamos identificar no reservatório de onde sai a mangueira preta. Então, observando na etiqueta preta, a gente observa que essa última mangueira seria a preta e seguindo ela seria esse lado aqui a preta. Então a gente vai colocar a régua, tá, na segunda mangueira ao lado da preta e vamos medir 4 centímetros. Então com a caneta você mede 4 centímetros e vai riscar a segunda mangueira ao lado da primeira, que é preta. Então você faz um pequeno risquinho e deixa com 4 centímetros. Na terceira mangueira, nós vamos medir 3 centímetros em relação à primeira. Então você coloca a régua, mede 3 centímetros e risca a terceira mangueira. Vai ficar dessa forma. E a última mangueira, ou a quarta mangueira, nós vamos deixar um pouquinho maior, com 5 centímetros. Então a gente faz um risquinho com 5 centímetros, ficando dessa forma. Após riscarmos, nós vamos abrir a mangueira dessa forma. Abrindo as 4, separando, até o risco a gente abre.
E agora nós vamos começar recortando a mangueira. Então, só você pegar a tesoura e cortar no risquinho que foi feito. Cortamos a segunda mangueira ao lado da preta. Agora vamos cortar a terceira mangueira e cortar a última mangueira no risco. Então o tamanho seria esse. Ficaria desta forma. Se analisarmos a sequência desse reservatório, a mangueira maior será a preta, a segunda mangueira será azul, a terceira amarela e a mangueira menor seria vermelha ou magenta. Então agora vamos colocar o bico nas mangueiras. Uma dica que a gente daria é que o bico ele é um pouquinho ruim de entrar, tá? Então, para facilitar um pouco a penetração do bico, a gente aconselha segurar a mangueira com papel ou um paninho, porque ele entra mais fácil com a ajuda do papel. Porque se você não colocar alguma coisa segurando a mangueira, ele vai escorregar. Aí o bico entra com dificuldade. Com o papel ele entra mais fácil. Então a gente abre um pouquinho a mangueira para facilitar um pouquinho. E agora vamos inserir todos os bicos. Na segunda mangueira, que seria no caso aqui nesse reservatório a cor azul ou ciano. Olha aqui, se a gente pôr sem nada, é difícil de entrar. Então, como eu disse, um papelzinho, um pedaço de pano, só para não escorregar a mangueira. Ele entra com um pouco mais facilidade. A gente segura, é um pouquinho chatinho de entrar, mas ele entra perfeitamente. Vamos colocar o outro. E o detalhe é o seguinte. O bico, ele tem que ficar para baixo. E se orientando que a primeira mangueira é a preta. Porque você pode também colocar dessa forma, vai ficar errado. Então a mangueira preta tem que ficar com o bico para baixo e não para cima, assim está errado. Tem que ficar para baixo, porque ele vai entrar no cartucho. Se ficar para cima, não tem como colocar no cartucho. Isso é um detalhe também para que depois você não errar e ter que tirar de novo os bicos e colocar novamente. Vamos pôr papelzinho aqui, empurrar. É um pouquinho chatinho, mas faz parte. Ele entra um pouquinho com dificuldade, mas devagarinho dá tudo certo. Agora vamos colocar o último bico. Cuidado também para não quebrar, que o produto é um pouquinho frágil, por ser muito fino. Até para evitar algum acidente, a gente sempre manda 2 bicos a mais, porque se acaso, sem querer, você quebra um desses, você tem de reserva, se for necessário. Mas com jeitinho ele entra e não vai quebrar. Entrou os 4. Então ficou dessa forma. Tá? Primeira mangueira preta, segunda azul, terceira amarela e a última cor menor seria o magenta ou vermelho. Nessa posição. Agora nós vamos falar sobre o abastecimento de tinta do reservatório. Você deve deitar o mesmo nesta posição, tá? E com a seringa que recebeu com o kit, você tira do reservatório e abastece pelos orifícios, um a um, tá? Inclusive nós mandamos 4 seringas para que não contaminem as cores, para que você use uma seringa em cada orifício. Porque você não pode, do tipo, encher a cor magenta e usar a mesma seringa para encher a amarela, porque você vai contaminar uma cor diferente da outra. Então o ideal é que ou você lave a seringa, ou você use uma seringa para cada cor para que não contamine as cores. E o nível de tinta pode ser até o limite da tampa, tá? Do orifício aqui. Você pode encher até essa parte. Só que com o detalhe que após encher até o limite, você vai fechar a tampa, tá?
Encheu aqui, fecha com a tampa o orifício maior. Pode ver que aqui tem um orifício menor que pode ser colocado o filtro ou deixado aberto. Então você fecha só o maior, põe um pouquinho a tampa de lado para que tenha respiro, não encoste no orifício, e fecha todas as tampas após encher o reservatório. Desta forma, deixando de lado para o orifício ficar livre. Após encher o reservatório, que você pode encher até o limite da tampa, ou até a metade, como preferir, ou até um pouco menos, você vai girar o reservatório, tá? E vai incliná-lo até ficar em pé, tá? Lentamente, para que não ocorra nenhum vazamento, e vai ficar em pé dessa forma. Uma orientação importante é que no CD, esse reservatório a gente indica para que fique 3 dias com as tampas abertas. Já nesse aqui, você deve permanecer com elas todas fechadas desde a primeira impressão, tá? Porque como a tinta vai estar cheia, se você abrir aqui vai ter um vazamento. Então esse é diferente daquele outro, tá? Do CD. Esse você pode fechar já de imediato. Encher o reservatório, deixe todas as tampas fechadas. Se no ambiente de trabalho que tiver instalada a impressora existir muito pó, a gente aconselha colocar o filtro no reservatório, desta forma. Você recebe 4 filtros, então na parte maior, existe uma parte menor e uma maior. Na parte maior você insere nesses orifícios debaixo da tampa e deixa os filtros colocados caso o seu ambiente de trabalho tenha muito pó. O detalhe é o seguinte, se você não tiver muito pó no ambiente, é preferível que não fique com os filtros, porque o filtro ele impede um pouquinho a passagem de ar. Então, quanto mais ar entrar no reservatório, melhor para a impressão. Então, caso não tenha muito pó, a gente aconselha que fique aberto, só com a tampa maior fechada e a menor aberta. Então, esse seria o procedimento para esse reservatório. Caso você verifique o CD e tenha qualquer dificuldade, alguma coisa que não entendeu, nós pedimos que imediatamente você nos envie um e-mail ou nos telefone. O e-mail é o maxtec.print@gmail.com e o telefone de contato é área 16, telefone é 3339-3392. Qualquer dificuldade é importante que vocês entrem em contato para que a instalação tenha sucesso e não exista nenhuma dificuldade que demore a instalação. Então nós estamos a dispor e qualquer dificuldade é só entrar em contato. Orientações para a instalação das mangueiras para a impressora HP F4280. Para a instalação das mangueiras, pediríamos que separasse os cartuchos adaptados com o seu reservatório, uma régua curta, uma chave de fenda, as presilhas que acompanham o kit e um durex de fita larga. Orientamos que você abra as tampas da impressora com ela ligada e quando o carrinho fizer um movimento de vai e vem, que a impressora fique totalmente parada, você deve ir atrás da impressora e retirar seu cabo de energia para que os cartuchos, ou melhor, o carrinho de impressão, fique livre para você fazer o teste manual. Primeiramente iremos abrir as tampas da impressora e a presilha será colocada em torno de 6 centímetros adentro da impressora. Seria mais ou menos isso aqui, de dentro para fora, 6 centímetros. Com auxílio da chave de fenda, iremos abrir a presilha desta forma. Retiramos a etiqueta colante. Iremos introduzir no meio desse vão maior. Note que no interior da impressora existe uma faixa que será colocada mais ou menos no final dessa faixa, no meio do vão maior. Após colar a presilha, segure
por alguns segundos para que fique bem fixada no teto da impressora. Após a colocação da presilha, estaremos agora introduzindo os cartuchos na impressora. Você pode encaixá-los normalmente, os dois ao mesmo tempo. Após o clique, você passa a mangueira por trás da coluna. Volta o cartucho para observar a posição da mangueira, que deve ficar em C. Com o auxílio da chave de fenda, você abrirá a presilha para encaixar a mangueira. Com cuidado para que ela não se solte do teto. Após encaixado, você retorna o carrinho e regula para que a mangueira fique em C, mas não muito tensionada. Gostaríamos de salientar que ligamos a impressora e com a tampa aberta tiramos o cabo de energia atrás da impressora para que você possa fazer o manuseio sem nenhum problema. Então, como o cabo está desligado, o carrinho está livre para você fazer esse procedimento. Para ir para a esquerda, você retorna no carrinho para a direita. Então você nota que ele está livre. Ele vai para a esquerda e vai para a direita. Se você notar que está sobrando mangueira ou algo diferente, você pode regulá-la. Em alguns casos é necessário que inverta a mangueira, tipo assim. Se você notar que ela está muito para fora, você inverte ela aqui e põe em sentido oposto na presilha, para que ela entre mais para dentro da impressora, evitando que bata na coluna, desta forma. Você encaixa, faz o teste para a direita. Olha, você pode notar que aqui ela ficou curta, então tem que dar mais mangueira. Então segura a presilha, puxa um pouquinho a mangueira e faça o teste. Ainda mais um pouquinho, precisa regular a mangueira. Acredito que agora já chega até o final. Pronto. Ela foi até o final. Estaremos voltando. Ela foi até o final sem nenhum problema. E retornou. Então a posição é essa. Você pode ver que ela está totalmente livre. Ela vai para a direita e esquerda sem bater na coluna e sem ficar tensionada. Após esse teste manual, você deve fixar essa parte com uma fita durex larga. Então iremos pegar uma fita durex e fixaremos para que não fique caída essa parte, para que não enrosque no carrinho de impressão. Aconselhamos também que você coloque um pouco mais para frente mais durex, para que ela fique bem fixada no teto. Mais um pouquinho. Pronto. Isso seria o suficiente para que no retorno no carrinho ele não enrosque na mangueira. Pode ver que ele está totalmente livre. E você já poderá ligar a impressora para fazer o teste com ela ligada. A posição da saída da mangueira seria nesse ponto. Então você deixa a mangueira aqui, pode encostá-la, fecha, desta forma. O reservatório você pode, desejando, colocar uma fita autocolante, que é enviada no kit também, você pode colar no reservatório e deixar solto assim. As outras presilhas são extras, você pode de alguma forma querer colá-la na frente ou na lateral, isso é opcional seu, ou deixa de reserva, fica a seu critério. Mas a posição correta seria essa para a instalação. Agora, após tudo terminado, iremos ligar o cabo de energia. Gostaríamos de salientar que o cabo de energia tem que ser ligado só no final de toda a instalação, após você ter feito o teste manual. Caso por algum motivo você note que a impressora está enroscando a mangueira, você insere um papel para que a impressora ache que a porta está fechada. Você vai pôr um papel no sensor da impressora. Agora, com a porta aberta, iremos fazer uma impressão
para você ver o movimento dos cartuchos. Aguarde um pouquinho. A posição é essa. Se você notar que nesse movimento a mangueira está enroscando, está batendo na coluna, você corrige, regula, deixa mais tensa, menos tensa a mangueira, para que resolva o problema de não enroscar a mangueira. Dessa forma você sabe se está imprimindo normalmente ou não. Tirando o papel, a impressora volta originalmente com os cartuchos parados, você fecha a impressora e o procedimento é esse.